Bem-vindos ao programa Um Fato, Duas Visões, apresentado e organizado por Márcia Batista, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e por mim, Neide Noffes, da Faculdade de Educação. Hoje, nossa convidada, querida convidada, Geli Versaro Palma, da Faculdade de Língua Portuguesa, da pós-graduação. Então, me atualize, Geli, de uma certa forma, né? Trabalhando na pós-graduação, e colega que trabalha na educação básica, no ensino superior, na pós-graduação, conversando hoje conosco sobre língua portuguesa, desafios da língua portuguesa. E aí, Geli, hoje a nossa língua materna é muito mal falada, todo mundo criticando, não falamos direito, analfabetismo. E como você vê isto? Quais os desafios dessa língua materna nossa? Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer a você e a Márcia o honroso convite, né? Estou muito contente de estar aqui conversando com as duas. E, Neide, eu sou da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, né? E eu sou professora do programa de pós-graduação em língua portuguesa da PUC São Paulo. Olha, Neide, quando a gente fala que a língua portuguesa é a mais difícil, é a mais mal falada, as pessoas não conhecem a sua língua, são pessoas que não têm conhecimento do que seja falar uma língua, né? E também do que seja escrever uma língua. Todas as línguas, elas passam pelos mesmos problemas que nós passamos. Se você conversa com pessoas que são da área de linguística na França, elas vão dizer assim, o francês também fala mal, fala errado, tal. Eles esquecem de uma questão importantíssima. Primeiro, quando a gente fala de língua, nós temos que pensar no uso oral e no uso escrito da língua. São duas modalidades de uso completamente distintas, cada uma com as suas particularidades, com textos que se constroem de forma diferente. Aqui nós vamos construir um texto oral que é formado a 3 vozes. E é assim que esse texto vai se construindo. E ele parece caótico, mas não é, porque nós temos um tópico que vai orientar a nossa conversa e cada intervenção vai fazer um link com a anterior, então você vai tendo a coesão e a coerência desse texto. Isso é uma particularidade do texto oral. Só perguntando para você, na linguagem oral, a criança começa a falar e ela começa a falar, ela nasce, vai soltando sons guturais e de repente ela fala. Parece que a fala, ela é espontaneamente construída, diria assim, né? Então essa oralidade. Mas as pessoas não veem assim, tem uma regra, não sei, eu queria que você explicasse para nós isso, quando você falou primeiro da questão oral. Da oral, tá. Então, a oralidade, você tem toda a razão, ela é aprendida espontaneamente, né? É na interlocução com quem cuida da criança no começo da infância dela, pais ou quem cuida dela, né? E ela vai aprendendo a falar sua língua espontaneamente. E quando ela aprende a falar, Neide, ela não aprende a falar a língua portuguesa. Ela aprende a falar uma modalidade, uma variedade da língua portuguesa, que é da comunidade onde ela vive, né? E essa comunidade tem uma gramática própria, com as suas regras próprias. E significados diferentes para as claro, palavras. Os léxicos, também, né? O léxico acaba tendo valores diferentes. Então, quando esse menininho, né, passou lá 2 anos, 3 anos na casa dele, vai para a escola vai tentar ensinar uma outra modalidade, que é o que a gente chama de modalidade padrão. Essa modalidade padrão é aquela das pessoas com maior grau de letramento, né, que tem mais alto grau de escolaridade. Essa criança, com certeza, se ela não é originária desse grupo de famílias letradas, ela não vai dominar essa norma. Vai aprender uma segunda língua. Tem que aprender como se fosse uma língua estrangeira, porque a língua materna dela é essa da variedade da qual ela viveu, né? E ela vai aprender a modalidade padrão como uma língua estrangeira. E eu acho que é aí que a gente vai esbarrar na escola com a nossa dificuldade. Como que você ensina uma língua estrangeira que não é estrangeira, que é a língua oficial deste país? Mas a gente vai depois comparar com outros países, vocês vão ver como é que dá para entender e é fácil. muito curioso, né? Porque acho que as pessoas... A linguagem é algo que é um instrumento para nós. Sim. E, de repente, parece que a gente tem que se adaptar à linguagem. Quase como se a gente tivesse que fazer um movimento diverso. Não é que você vai fazer um movimento diverso, Márcia. Se a gente não ensinar para o aluno a modalidade... Você vê, nós estamos aqui conversando. Nós usamos uma norma padrão, porque nós somos pessoas letradas. Mas eu, por exemplo, não estou usando nós estamos... Eu falo a gente, porque é uma expressão que hoje já entrou na língua oral e até na língua escrita. Porque uma outra crença que a gente tem, as pessoas acham a língua ela não se modifica, ela é una, ela é invariável. Mentira.
A língua que se Portugal trouxe para cá era uma e a língua que nós temos é outra. Tanto que hoje, nos estudos linguísticos, a gente fala em português brasileiro, português europeu, português angolano, português moçambicano, porque cada um deu uma feição diferente para o português. Do norte do Brasil, do sul do Brasil. Ainda você vai ver dentro do português brasileiro todas as variantes sociais, regionais, etárias. Uma criança de 10 anos hoje não fala da mesma forma que, por exemplo, uma criança de 17, um jovem de 17 anos. Já tem diferença na forma deles falarem. E depois eu fico pensando, nós vamos conversar daqui a pouco isso. Uma única proposta para o Brasil inteiro e você está falando de uma diversidade. Então, o que eu estou dizendo então, quando assim, você fala para mim, então eu falei isso da língua oral. Aí quando você vai para a língua escrita, essa é formalmente aprendida. Então você tem que ir para a escola para aprender a língua escrita, né? Ou se não é escola, você tem que ter alguém que vá formalmente te ensinar essa modalidade de uso da língua. E aí, Neide, é que a gente esbarra com muitas dificuldades. Porque a criança já vem conhecendo uma forma de expressão em língua portuguesa. E qualquer pessoa que não pertença àquela comunidade da qual ela se originou, entende o que a criança diz, assim como ela entende o outro, né? A dificuldade dela é se adaptar a essa norma padrão. E que a gente tem que ensinar, porque se você não ensinar, você está excluindo essa criança da sociedade. Entendeu? Tem uma coisa curiosa que se chama analfabetismo funcional, né? Que assim, eu entendo um pouco, se em língua simples, queria dizer, eu sou capaz de ler as palavras, eu sei o que elas significam, mas eu não apreendo o significado do que estou lendo. É isso que eu pergunto. Então, eu acho que nem é isso. O analfabetismo funcional, a Lígia até pode me corrigir, é pior ainda. A pessoa sabe grafar o nome dela. Eu me lembro uma situação muito interessante que eu vi na minha vida profissional. Eu era professora de uma escola pública lá no Alto da Moca. E foi numa época em que mudaram as leis eleitorais e tivemos que recadastrar todo mundo. E os professores efetivos tinham que trabalhar todos os fins de semana no recadastramento das pessoas que votavam naquela região eleitoral. E aí vinham as pessoas. Bom, eu preciso, como é que a senhora chama, tal? Então, precisa preencher uma fichinha. Ela ficava te olhando. Você preenche para mim que depois eu assino. Bom, então aí a gente tinha orientação, pode preencher. Aí assinava, agora a senhora segura a minha mão para escrever. E aí nós não podíamos fazer isso, porque quem não conseguisse escrever era obrigada a pôr o dedo. E aí isso criava sérios problemas, pessoas que ficavam muito bravas. Então, as que algumas traziam a cola, ficavam olhando para poder escrever. A gente chamaria de copista, né? A gente chama até e é isso que todo mundo... Que é a cópia. E que esses aí seriam os analfabetos funcionais. Quer dizer, ele sabe escrever o nome dele, identifica algumas coisas, mas ele não consegue nem ler, nem escrever. Agora, tem um problema na nossa língua, né? Por exemplo, o pessoal comenta muito, por exemplo, cebola e semente. Um é S, semente, e cebola com C. Então, assim, a pronúncia é semelhante, isso. A escrita é diferente. Então, entre a oralidade e a escrita, tem todo um movimento aí. Então, aí, eu só queria completar para a Márcia o seguinte. Márcia, para você dizer que o indivíduo lê, ele tem que construir sentido. Decodificar palavras não é leitura. Então, há uma fase que a criança decodifica. Mas hoje, por exemplo, eu estou acompanhando meus sobrinhos netos sendo alfabetizados, eles já não trabalham com a ideia só de decodificação, porque ele tem que pegar o sentido daquela palavra e muitas vezes eu percebo que a escola está relacionando muito com a imagem. Então, põe lá, um homem, né? Outro dia o meu sobrinho falava, eu falei, Diego, o que será que essa palavra diz, né? Ele falava assim para mim, é pai. Eu falei, não, você já sabe, vamos começar, que letra é essa? H-O... Ah, não, é homem. Quer dizer, na hora ele percebeu que aquela grafia correspondia a um outro significado. Né? E, na medida do possível, eles vão fazendo pequenas frases, pequenos textos, que é uma outra questão importante que diferenciava, a Neide tem mais competência do que eu falar sobre isso. Mas as crianças, por exemplo, nós fomos alfabetizados só com palavras, né? Aqueles textos falsos da cartilha, fui pela bebê, né? Então, hoje, se você pega a cartilha, eu tive a curiosidade de pegar a cartilha, né, Caminho Suave, é completamente diferente. Existe uma Caminho Suave? Existe a mesma. Chama Caminho Suave? Caminho Suave, ela está reeditada, ela está já, não sei, acho que centésima alguma edição. É a única cartilha que ficou mais de 50 anos
em ação e que dizem que deu certo. Deu certo. Então, e ela se reformulou e ela está bastante... Os textos dela hoje não tem mais lá. Eu fui olhar, assistir o Xerxes joga xadrez, não tem mais. Não, agora é diferente a história do xadrez, mas tem. Eles trabalham com as famílias, né? Com as famílias das letras e do som e tal, mas é bem adaptada ao que a gente entende hoje que seja a alfabetização. Agora, Neide, vamos voltar lá à sua pergunta, né? Que era se a gente... Como é que é? Vou falar, porque, na verdade, você estava falando da oralidade, da escrita, dessa transposição. Porém, nessa transposição, existe o mesmo som e a grafia diferente. Isso dizem que é uma dificuldade da língua portuguesa. Não, não é dificuldade da língua portuguesa. Vamos comparar. Ortografia, em qualquer língua do mundo, é convenção. Então, a nossa ortografia, né, se você pegar a primeira gramática da língua portuguesa, que é de 1536, de um senhor chamado Fernão de Oliveira, e que ele foi considerado um homem genial porque ele começou a se preocupar que havia um país com uma língua e você não tinha normatização, você não tinha registro dessa língua. Ele propunha uma grafia fonética. Você iria escrever como você ouvia. Então, o trabalho todo dele foi fonético. E ele teve seguidores, né? Mas, nessa mesma época, um pouco depois, em 1606, teve foi 1574, o primeiro trabalho chama-se Duarte Nunes do Leão. Esse professor, era um estudioso da língua portuguesa, e ele fez essa obra chamada Ortografia, e depois ele fez uma história da língua portuguesa. Ele dizia que não, era na época do Renascimento, que o latim era muito valorizado, eles foram pela origem das palavras. Então, a nossa ortografia hoje, ela é mista. Ela tem partes que são fonéticas, vai pelo som, e partes que são etimológicas. Então, por que você escreve nação com C cedilha? Porque veio do latim, nationem, né? Natione, que o latim falava, os TI virou em português. Então, e daí o on virou o nosso ditongo-ão. Então, é uma questão aí de origem da palavra. Então, a nossa ortografia, ela é convencional. Os portugueses ficaram muito bravos com essa última reforma, dizendo que eles estavam perdendo, porque eles tinham sido sempre o colonizador, ainda tem toda uma visão das políticas colonialistas. O Fernão... Eram pessoas que trabalharam com o português aqui no Brasil, não em Portugal. As primeiras gramáticas... Aqui, gente, ficou claro para mim. Nós, no Brasil, Portugal foi um colonizador muito diferente do espanhol. O espanhol, já no século XVI, criou uma universidade na América. A nossa primeira universidade foi criada na década de 1940, aqui no Brasil. Então, os portugueses não deixavam vir livros. Quando veio uma lei que precisava ter professores alfabetizadores, eles saíram assim... Você sabe ler? Sei, então você vai ser professor. Então, quando a gente estuda a história da nossa educação, é muito triste, porque desde a origem ela nunca foi muito bem planejada e preocupada. Eu acho que a gente teve um grupo, sim, muito bom, que foi o grupo dos jesuítas, que trouxeram um projeto de educação chamada... Eles tinham um projeto que eles implantavam em todas as escolas jesuítas, mas depois que eles foram expulsos pelo Marquês de Pombal, por questões políticas lá de Portugal, a nossa educação é assim, é um projeto atrás do outro que não tem continuidade. Então, até hoje nós nos ressentimos disso. A gente vê, entra o governo, hoje o projeto vai ser esse. Aí aquele governo vai embora, nesse projeto não, vamos fazer outro. Aí só deixa. É uma situação, né? E tem algumas coisas que me perguntam e a gente sempre conversa e que eu quero, então, perguntar para você. Por exemplo, quem lê muito, escreve bem? Olha, a relação não é direta, né? Mas ajuda muito. Porque para você escrever, Neide, você tem que ter repertório, você tem que ter conhecimento, né? Ninguém vai escrever sobre um assunto, nem falar sobre um assunto, se você não tem conhecimento sobre ele. Então, quem lê bastante, claro que vai ter muito mais facilidade para escrever, porque ele vai ter de onde tirar ideias para escrever. Mas você pode, não que seja assim, não, leu bastante, vai escrever bem. Não é uma relação direta. Ajuda, mas não é direta. Para você escrever bem, você tem que passar por todo um processo de aprendizagem. E como é que a gente ensina alguém a escrever? Bom, primeiro, você tem que ensinar a etapa inicial, ele vai adquirir esse código gráfico que é diferente do sonoro, ele tem que perceber essas diferenças, né? E aí a gente começa a pensar como é que a criança vai fazer textos. Então, é assim, hoje, e aí, né, Neide, a questão que eu te digo que eu acho que os PCNs trouxeram uma grande diferença no ensino da língua portuguesa. Os PCNs?
Os PCNs. O que é um PCN? Os parâmetros curriculares nacionais, sim. Que são as normas legais. Que antecedeu a base nacional isso, como que curricular. Antecedeu. Eles vieram logo depois da LDB, quando a LDB trouxe uma série de Lei de inovações. Direitos de Base. Da educação, né? A gente gosta de falar por sigla, né? Nossos... Tá, mas tá certo, vai aí. É que nossos ouvintes não conhecem. Não são especialistas, vocês têm razão. E aí, o que acontece? Quando vieram os parâmetros curriculares nacionais, eles trouxeram um conhecimento importantíssimo, que é, quando nós conversamos, nós aqui estamos usando um gênero textual. O nosso gênero textual aqui, eu acho que é uma entrevista, um bate-papo, mas é um gênero. Um diálogo. O diálogo. Então, você tem gêneros que são baseados no diálogo, mas você tem outros gêneros, por exemplo, que não são orais, e são diferentes um do outro. Então, se você pega lá num livro, você vai assim, isso daqui é uma história, isso aqui é um conto. A gente sabe identificar isso pela nossa experiência. Porque os gêneros, eles são construídos socialmente. Né? Então, quem discutiu esse assunto no começo dos anos 20, né? Ele era um filósofo da linguagem russo, foi Bakhtin. E isso trouxe uma revolução muito grande. Agora, os gêneros, eles não são entidades linguísticas concretas, eles se concretizam nos textos. Então, Neide, ensinar a pessoa a escrever é você ensinar a partir de um gênero. E o que é um texto? Um texto não é um amontoado de orações. É muito mais do que isso. Ele é uma unidade concreta de linguagem e que vai construir, que ele carrega sentido, que o autor pretende que seja mas que o leitor, com a sua experiência, o seu conhecimento prévio, vai construir, às vezes, outros bem diferentes do que o autor tinha pretendido, e ele leva a comunicação entre os interlocutores. Então, deixa eu ver se eu estou para os nossos ouvintes, telespectadores perceberem. Então, na verdade, a escrita tem uma função. Eu tenho que ter um conhecimento, transformar esse conhecimento numa situação escrita para que o outro possa entender ou compartilhar aquilo que eu quero. Por exemplo, vou chegar tarde em casa, não tenho como mandar o recado oral, eu vou lá e escrevo. Estou na casa de fulano. Então, tem uma utilidade esta escrita. Mas eu tenho que ter uma mensagem para passar. Então, mas é mais amplo. Aí é que tem essas duas modalidades. É mais amplo. Você pegou só dois aspectos. Né? Porque todo texto deve ocorrer numa situação comunicativa. Comunicativa. Então, aqui nós estamos numa situação comunicativa. Esse texto vai ter sentido... Ainda que o interlocutor não esteja presente. Dependendo do tipo de gênero. Se nos textos escritos o interlocutor, às vezes, não está presente. Né? Ele é um interlocutor presumido. Criou o texto, ele não está lá. Mas você, como leitor, você vai construir de acordo com a sua experiência, de acordo com o que você aprendeu, das marcas que ele deixou no texto, você vai construir um sentido e que tem que ser plausível com aquelas marcas que o autor colocou no seu texto. Eu também não posso fazer qualquer tipo de interpretação. Então, Neide, você tem que ter um contexto comunicativo, uma situação comunicativa. Esse teu exemplo, né, de deixar um bilhete dizendo alguma coisa, tem que ter um contexto. Bom, suponhamos que você falou assim para o seu filho, né? Olha, você vai fazer tal coisa. E ele, não sei por quê. Então, deixa eu deixar um bilhete para minha mãe. Quer dizer, vocês têm um contexto comunicativo que vai te permitir compreender e construir o sentido desse texto. Então, aí você está me dando uma pista até para as nossas professoras. Ou seja, escrever implica ter uma comunicação. Escrever sempre. Aprender a escrever sem uma situação comunicativa, volta à situação de cópia. Tem uma comunicação? Eu não diria que fosse de cópia, mas você está produzindo textos que não têm finalidade. Porque, olha, escrever e ler são práticas sociais. Tá certo. Quanto mais elas são aprimoradas, aí você vai chegar a um grau maior ou menor de letramento. Entendeu? E essas práticas sociais, né, que você está falando, olha, primeiro você diz assim, a aprendizagem da linguagem é uma coisa quase que instintiva no homem, da necessidade de comunicar-se com o outro. Aprender a ler e escrever é uma outra coisa que está correlacionada, mas ela, de alguma forma, até te tira do teu conforto para te colocar dentro de uma norma que está fora de você. Então, assim, e nós estamos falando de processos intelectuais. Como é que a questão do emocional entra nesta situação de aprendizagem? Chegou aqui, ó. Então, Márcia, essa é uma questão, assim, importantíssima. Né? Primeiro, pela toda a formação que eu tive, todo o processo de aprendizagem, ele tem que ter um alto componente afetivo. Se você não tem elo afetivo com os teus estudantes,
você não vai conseguir muitos bons resultados. Acho que o primeiro ponto é esse. Quer dizer que isso também acontece, por exemplo, na relação da mãe com o bebê. A mesma coisa. Para que ele comece a vocalizar e a falar. Olha, o desenvolvimento da linguagem da criança, hoje há estudos que dizem que começa na vida intrauterina. Sabe que a gente fala assim, eu converso com o nenê e tal. Já há estudos que comprovam que aí a criança já começa a apreender o que é a linguagem. E veja, a linguagem é uma capacidade humana tão importante que ela nos diferenciou dos outros primatas. A gente fala, sei lá, os golfinhos têm uma linguagem. Tem, mas a linguagem deles é diferentíssima da nossa, até onde se tem conhecimento hoje. Porque eles têm mensagens que já vêm codificadas do código genético, que eles não mudam essas mensagens. Agora, o ser humano tem uma outra particularidade, ele é criativo. Se nós fôssemos começar a nossa conversa outra vez, nós não iríamos falar do mesmo jeito, porque nós somos capazes de reformular tudo que dissemos dizendo de outra forma. Então, essa questão da linguagem, ela é importantíssima, porque é um diferencial da espécie humana. Agora, o componente afetivo, para mim, eu vejo assim, sobretudo nos momentos iniciais da aquisição, da escrita, né, e da leitura, porque se você gera, às vezes, uma dificuldade que a criança tem uma dificuldade, não consegue superar, o professor não sabe como lidar. E, às vezes, toma atitudes inadequadas, por exemplo, taxando assim, né? A gente sabe que tem muito professor que diz, você é burro, você não entende nada. Isso cria um bloqueio que depois a criança vai carregar por muitos anos, vai ter que ter um especialista que faça uma intervenção para superar esses problemas, e aí vai gerar dificuldades que eu nem diria de aprendizagem, mas são construídas por, eu acho, um contexto emocional que não foi bem trabalhado pela escola, né? Então, eu vejo que isso é fundamental. Outra coisa que eu aprendi... Está coçando o pescoço, você mexe o microfone. Desculpe. Eu só quero elaborar também, né, Márcia, que muitas vezes ocorrem fatos na vida desse estudante que a professora vê a escola como simplesmente um conhecimento acadêmico a ser construído e a ser forçado. Na verdade, é isso, né, Geli? Sim. Tem fatos na vida da claro. Criança, separação, vários outros, nem é só separação, eu vejo que há despejo, moradia, saúde, emprego, todos esses problemas sociais, por isso que a gente faz todos os problemas sociais, e que a professora não dá atenção. E aí, parece que esta professora cuida da língua fora do sujeito, né? Sim. Como se isso pudesse acontecer. Não, isso não acontece. Eu me lembro, né, você está falando, eu me lembro do meu professor de Psicologia da Educação, quando eu fiz a licenciatura. Ele dizia assim, sabe aquele menino que fica na classe, que todo mundo fala, esse menino só faz bagunça, esse menino atrapalha a aula? Ele não está fazendo isso, ele está dizendo, professor, olha para mim, eu tenho um problema, você precisa me ajudar. Ele diz assim, eu acho que vocês precisam tomar muito cuidado com isso. Não rotulem logo que ele é um indisciplinado. Algum problema há por trás da atitude dessa criança. Às vezes a própria estrutura da classe, né? A criança, ela é o bode expiatório da classe. Sem dúvida. E a classe sabe que se quiser fazer uma bagunça, ela cutuca aquele que vai virar bagunça. Ele vai mesmo, né? E às vezes até porque, como ele disse, por outros motivos que ele também acaba incorporando, né? Que independe, que vem da família ou de outras situações que ele viveu que não foram muito agradáveis para eles em termos de aprendizagem, né? Então, Márcia, e aí eu vejo um problema sério nos cursos de licenciatura. Você sai do curso de licenciatura muito despreparado nesse sentido. Você sabe o conhecimento científico da sua área, você aprende os conhecimentos pedagógicos, você sabe tudo. Teorias linguísticas muitas, estuda gramáticas muito, porque hoje a gente não trabalha com uma gramática, trabalha com muitas gramáticas, né? A gramática normativa é uma delas, que é essa da norma padrão, né? Mas o professor tem que trabalhar com muitas, a gramática reflexiva, a gramática da língua em uso. Porque como é que eu vou lá explicar para um aluno? Você fala assim, olha, em português nós temos pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles, que funcionam como sujeito. Aí, de repente, está dando aula e fala assim, vamos lá, minha gente, né? Olha, a gente já é o sujeito de oração e não é um pronome. Então, há um fenômeno de mudança que chama-se gramaticalização. Essa palavra deixou de ser um substantivo e está funcionando como um pronome. Quem que faz isso? São os falantes que vão mudando a língua. Então, trabalhar com a língua em uso, né, que a gente encontra muito nos nossos documentos todos, né, de área, é você entender o que é língua em uso. Então, o professor sai com um conhecimento científico maior ou menor, dependendo da instituição onde ele se forme, né? Mas essa questão de como você lida com o emocional, com as dificuldades que o aluno traz e você não sabe resolver,
elas são muito graves, porque o professor, às vezes, deixa passar problemas seríssimos e aquele menino vai carregando, ou aquela menina vai carregando aquele problema para o resto da aprendizagem dela. Eu lembro, quando eu trabalhei no Colégio Madre Alix, trabalhei muitos anos lá, nós tínhamos uma menina que eu peguei na 7ª série da época, e ela, todo mundo falava assim para mim, ela é distraída, ela deixa o texto dela ficar com uma série de buracos, ela pula de um ponto para o outro. Eu falei, que estranho, né? Nunca vi uma coisa dessa. Bom, e aí a menina chorava, você manda reescrever, e a menina chorava, porque só ela que tinha que reescrever o texto e tal. No semestre seguinte, na semana de planejamento, a escola convidou a professora Geni Golub para dar uma palestra para a gente. Querida Geni. Querida, né? Então, e aí todo mundo querendo contar os problemas. E eu falei, ai, professor, eu tenho uma menina. Ela falou assim, você tem algum caderninho, alguma coisa da menina? Eu falei, tenho. Aí fui buscar. Quando eu mostrei, eu falei, essa menina tem epilepsia. Eu falei, como? Ela não tem, assim, ataque. Ela falou, não. Ela falava pra gente que ela tinha um soluço. Quando ela tinha soluço, ela depois continuava o que ela estava escrevendo de outro ponto. Ela falou, não, isso é há um tipo de epilepsia que não chega a ter aquela crise violenta. Essa menina tem que ter uma avaliação neurológica. Aí chamamos os pais levaram e de fato a menina tinha esse problema. Deixa eu ver com o medicamento, acabou o problema da menina, entendeu, Márcia? Quase que terminando, já. Sim. Quando a gente começa a pegar, Estava muito divertido. Eu queria que você, assim, rapidamente falasse um pouco todos esses problemas que nós falamos. Tem como enfrentá-los? Tem, Neides. Olha, e vários caminhos tem. Eu acho que o primeiro é a gente repensar seriamente a formação de professores. E quando eu digo formação, vai desde a educação infantil até o ensino superior, porque a gente dá aula nos diferentes cursos da universidade, né, de língua portuguesa. Eu não posso dar a mesma aula que eu dou num curso de direito que um curso que eu vou dar Nós temos 1 minuto para a gente fechar. Tá? Então, primeiro é isso, a formação do professor. E aí você tem que fazer, professor, é uma formação técnica, na área de língua portuguesa, por exemplo, dos conhecimentos científicos, mas há uma formação pedagógica que eu acho importantíssima, que é você trabalhar 3 conceitos: situação didática, contrato didático e transposição didática. Se você não trabalhar isso, o professor... E metodologias ativas. Aí você eu acho que encerramos nosso programa com chave de ouro, um dó no coração Eu e também com uma mensagem muito bonita, que é realmente a reformulação dessas metodologias. Geli, super obrigada de você estar aqui. E aos nossos telespectadores, até a próxima. Até a próxima.